Hoje eu estava pensando no museu que tem na minha cidade. O museu chama Dona Tita. Essa senhora, há séculos passados, ela abrigou Dom Pedro na nossa cidade. A minha cidade, ela está dentro do Vale Histórico, do Vale do Paraíba. E eu estava pensando em como a vida se renova, em como as coisas se inovam. E outrora esse museu, ele abria as portas para que a gente fizesse trabalho de escola, para visitações. Eu cansei de inúmeras vezes de fazer trabalho de escola lá, trabalho de história. E hoje, nos dias atuais, esse museu abriu as portas para que houvessem alguns eventos. Então ali tem alguns shows, cantores se apresentam, tem algumas coisas seculares que acontecem ali. Bom, a motivação deles é legal. Cancelou um pouco aquela característica de museu, mas a motivação deles é legal. Eles fazem isso lá, é um evento da cidade. E isso me fez pensar em como nós ficamos presos em coisas antigas, em como nós ficamos aprisionados no passado, como que o passado ele nos movimenta, como que a gente fica ali alienado por ficar no passado. E o Senhor me fez lembrar de duas situações. O povo de Israel, quando estava preso no Egito, eles afoitos, eles queriam sair daquele lugar, angustiados, eles queriam se livrar daquela cadeia, daquele trabalho escravo. E Deus levanta um homem que vai trazer todas as diretrizes para que eles saiam do Egito. Quantas guerras Moisés arrumou por causa daquele povo? No meio do caminho, aquele povo não satisfeito com a rota que Moisés estava fazendo, com a rota que Deus estava direcionando esse homem, eles começam a se manifestar com inúmeras insatisfações. E no meio dessas insatisfações vieram as partes da alimentação. Deus, misericordioso, começa a enviar o maná. E Deus dá uma diretriz a Moisés que num determinado horário da manhã, no orvalho do dia, eles colheriam uma porção do maná. E essa porção ela era reduzida, porque o maná ele estragaria. Eles colhiam aquela porção, comiam daquele maná e se alimentaram por muito tempo. Nós estamos falando de 40 anos. E o povo no meio do caminho começou a reclamar. E começaram a indagar Moisés. E o maná era algo tão específico, tão especial. Eu creio que era algo que era um alimento tão completo, que a palavra do Senhor vai dizer que eles colhiam de segunda a sexta uma determinada porção, a porção necessária do dia. No sábado, eles colheriam porção dobrada. No domingo, eles não fariam a colheita, então a porção de sábado seria o alimento de domingo. Seria o suficiente para que eles comessem e não estragassem. Deus era lindo, tremendo com eles. A água se manifestou, as codornizes vieram, eles se alimentaram do que era necessário. Mas começaram a reclamar no meio do caminho. E no meio de toda essa indagação, de toda essa murmuração, começaram a encher a paciência de Moisés. Pois é. Começaram a falar para ele assim: você nos trouxe aqui para morrer, Moisés? Você nos trouxe aqui para perecer? Não tínhamos cebola lá no Egito? Olha, do maná para o lado para a cebola. E olha que eu gosto muito de cebola. A cebola é um alimento muito bom. Ele tempera super a comida. Mas, meus queridos, vamos combinar que o maná com certeza era algo fantástico. Era algo sobrenatural. Mas eles estavam com saudade da cebola. E a cebola, ela não está só no âmbito do alimento. Ela também é uma figuração porque eles sentiam falta. Eles estavam sentindo saudades do Egito. Eles estavam sentindo saudades do que eles faziam lá atrás. E não menos que isso, o Senhor hoje me fez pensar no livro de Romanos 12, quando o Senhor vai falar para nós que nós temos que transformar a nossa mente, renovar a nossa mente, com a renovação que há no nosso entendimento. A nossa mente precisa ser hebraica, a nossa mente precisa ser convertida, precisa ser trabalhada, porque quando nós nos convertemos a Deus, quando nós convertemos a nossa mente ao Senhor, automaticamente começamos a perceber o novo de Deus.
Porque quando nós renovamos, nós começamos a entrar na trajetória nova. A gente pensa no povo, né, saindo do Egito, caminhando por todo o deserto para entrar na terra prometida. Quando nós renovamos a nossa mente, nós não nos perdemos no meio do caminho. Nós não arrumamos problemas no meio do caminho. E o Senhor também me fez pensar no meio de toda essa trajetória, o quanto o muito falar traz perturbação à alma. O quanto muito falar, ele destrói as rotas de Deus, ele destrói aquilo que Deus quer fazer. Quando eu pensei lá no museu que foi renovado, eu pensei, nossa, a cidade evolui, o tempo evolui, né? Uma cidade pequena no Vale do Paraíba, e eles fizeram do museu um point de encontro. A motivação deles tá legal para eles, para quem gosta, a motivação é boa. Eles inovaram, eles pararam de viver aquela fase passada, porque o museu ele vai retratar sobre os escravos. Tem ossada de escravos ali, né? Que triste nós termos vivido isso, que terrível saber que o nosso país ele foi tão racista, né? O nosso país foi os negros foram tão suprimidos, foram tão escravizados, não é? E o nosso país fez parte desse cenário, infelizmente fez parte desse cenário. Mas as coisas inovaram, graças a Deus. E quando a gente evolui a nossa mente no Evangelho, a gente começa a quebrar os decretos, a gente começa a afindar, a gente começa a romper com cadeias. A nossa mente, ela não fica presa nas coisas do passado, a gente evolui, a gente avança para o alvo. A gente entende que as coisas lá da frente, elas vão trazer a provisão para os dias que nós estamos vivendo. Quando nós avançamos a nossa mente em Cristo, quando nós começamos a pensar em Cristo, quando nós evoluímos a nossa mente, deixamos a nossa mente hebraica, as coisas vão se romper com toda certeza. Quem fica preso no velho não vai conhecer o novo. Quem ficar preso lá atrás nas coisas passadas, quem ficar indignado lá atrás, quem ficar querendo a vingança de lá de trás, não vai conhecer o tempo novo. E o tempo novo é o tempo de excelência. Quero convidar você, nesse dia de hoje, nesse dia chamado hoje, a romper em fé, a mudar a trajetória, mudar a estratégia, muda a rota. É essa rota que você está, que é a rota velha, achando que não tem coisas novas nesse tempo. O Senhor está dizendo para a gente não lembrar das coisas passadas, não considerar as coisas antigas, porque o Senhor faz nova todas as coisas. Hoje é um dia novo, hoje é dia de primavera, uma virada de chave, 22 de setembro, o Senhor está virando a chave, o Senhor ele está virando o cativeiro. É um novo tempo, uma estação que floresce, uma estação que vem a chuva, que molha as árvores, que molham as flores, que molham as árvores frutíferas. Tudo está se fazendo novo nesse tempo. Se desprende desse abismo, se desprende desse deserto, se desprende dessa limitação. O Senhor ele já abriu o mar, atravessa ele, do outro lado tem uma terra prometida. Renova a tua mente, renova, edifica a tua mente no céu. Mente hebraica é alinhada à mente de Cristo. E quem está na mente de Cristo está glorificando o nome dele e vivendo a estação propícia, que é a estação atual de hoje. Nós estamos virando aí, no dia de hoje, uma nova estação, um novo tempo chegou para nós. E o Senhor quer entregar para você o presente dessa estação. Floresça onde você estiver, floresça na sua casa, floresça no seu trabalho, floresça na sua igreja, floresça no ponto de ônibus, floresça na fila do banco, floresça onde você estiver. Se você estiver aí no leito de hospital, floresça mesmo no meio dessa angústia, porque Deus ele é poderoso para renovar a nossa mente. É a nossa mente, o nosso córtex frontal precisa ser renovado pelo poder que há em Jesus Cristo. A cruz do Calvário não foi em vão, ela veio para renovar o nosso entendimento. Que o seu dia seja de graça e paz, de bênção, que o céu esteja contigo, que o Senhor se manifeste em glória sobre você. Amém? Fica aqui para o seu coração essa palavra de fé, essa palavra de renovo, essa palavra de ânimo, é um scalp do céu na sua veia. Então toma esse sangue novo de Cristo para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe.